Jesus é a sua razão de viver. A Paraíso FM orgulhosamente apresenta a Palavra de Deus mais próxima de você. A partir de agora, o pastor José Neto apresenta Razão para Viver. Razão pra viver. No mundo não há. Eu tanto procurei, mas foi só ilusão. Feri meu coração, perdido caminhei sem direção. Razão pra viver, tão perto do fim. Me vi assim, sem solução, na desilusão, sem razão pra viver. Me vi caído ao chão, tentando caminhar. Me vendo assim, Jesus quis Ele me ajudar. Firmou os meus passos, limpou os meus olhos, tirando a tristeza do meu coração. Me fez feliz. Oh, oh. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus razão pra viver. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus razão pra viver. Foi bom te encontrar, te dar meu coração e me fez livre. A minha vida mudou. A minha vida mudou. Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São 11 horas e 4 minutinhos desse dia 6 de abril de 2020. Bem-vindo a todos vocês para o programa Razão para Viver. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu coração. Você que venceu mais uma semana, ou mais um final de semana, já começou a semana ativa. É possível que você não esteja na ativa, é possível que você esteja meio confinado, hein? Mas é um momento, fique em paz. Jesus continua sendo a nossa razão de viver. A Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, o proto-evangelho, aquele que foi o primeiro a ser escrito, no capítulo de número 4, versículo de número 40, Jesus olha para os discípulos e diz: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Olha a pergunta de Jesus: ainda não tendes fé? Que Deus possa continuar abençoando a nossa manhã e a nossa fé, ela possa ser revigorada. Aqueles que não a têm, possam obter através da palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Desejo que você que seja um cristão, que você tenha podido adorar a Deus nesse final de semana. Congregar ainda não foi possível. Bom, para alguns sim, porque eu percebi muitos templos abertos nesse final de semana, muitos mesmo abertos, tanto evangélicos quanto católicos, lógico, sem aglomeração, às vezes 1, 2, 3, 4 pessoas por ali. Mas vi os templos abertos e eu procurei percorrer exatamente para não falar daquilo que eu não tinha certeza. Então, certeza absoluta. Até estranhei alguns com um volume bem maior, mas cada um é responsável pelas suas atitudes, né, pelas suas escolhas e responde diante da realidade. Desejo que você tenha tido um domingo com alicerce, com base, pelo menos com paz no coração. Pelo menos sustentado pelo poder da palavra, para que a paz esteja no coração, para que a mente esteja tranquila, para que nenhum apavoramento, nada venha tomar você e a sua estrutura, e você perca o chão, você perca a razão das coisas. Eu desejo que seja mais uma semana de vitória. Porque já tivemos uma semana de vitória para Limeira e para a região. Com exceção de Campinas, não sabemos assim de nada tão grave, a não ser aqueles que foram contaminados. Ou, uma linguagem mais técnica, né? Aqueles em que os exames apontaram como positivo para o vírus, mas mesmo assim estão em tratamento. Caso de Limeira, um já está em casa, outros 2 estão em pleno tratamento, até as últimas informações, outros são suspeitos, e assim nós vamos vencendo. Como disse o ministro da Economia, e agora dando talvez uma clareza para o que o senhor prefeito disse a semana anterior, porque o ministro da Economia, da Saúde, que economia, gente? Saúde. Ele disse com maiores detalhes, toda aquela equipe, dizendo que mesmo quando tudo voltar ao normal, nós também teremos contato com o vírus. E ele usou a mesma expressão. Podemos dizer que no futuro todos nós seremos contaminados. É fato. A gripe normal, quem é que não a teve? Não conheço alguém que não a teve. E tem as suas consequências, para alguns mais graves, outros mais simples, mas passa, tem que ter o cuidado, às vezes vem acompanhado de alguma coisa respiratória, alguns que acabam desenvolvendo um pouco mais e atingindo aí o pulmão e deixando aí com alguns momentos mais delicados, né? Mas ok, nós não estamos aqui para falar dessas coisas, mas também nós não temos como não falar. É a nossa vivência, nós estamos trancados, estamos presos. Eu não posso dizer que eu estou trancado, eu estou bem limitado. Porque qual é o nosso limite? É o do ir e vir? Até que não. Fazendo isso com cuidado. Mas nós nos consideramos mais enclausurados porque há pessoas que não querem ter contato humano algum. Eu conheço casos em que as famílias estão trancadas literalmente e ninguém sai. Alguém sai com máscaras e luva para ligar o veículo, deixar uns minutinhos para não ficar tanto tempo parado e volta em isolamento completo. Não é que tem alguém contaminado, é algo assim que talvez assombra as pessoas. A gente fica perguntando, e é o que nós ouvimos do ministro da Saúde, algum momento vai ser aberto e nós temos que enfrentar. E nós não sabemos quem tem um vírus e quem não tem. O que nós precisamos é estar bem,
estar bem emocionalmente, estar bem fisicamente, o pulmão está bem, o sistema respiratório está bem. É possível você ir, pastor, o pessoal já fala o tempo todo, você começa o programa falando disso. Não, é para acalmar o seu coração, fique em paz. O texto que eu li foi Jesus olhando para os discípulos que estavam espantados com o que ocorrera. Ele disse, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês deixam se dominar pelo medo? O medo dominou vocês. Vocês ficaram apavorados. Vocês ainda não têm fé? É isso que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Ainda não tem fé? Estou dizendo que nós precisamos nos cuidar mesmo. Mas nós não podemos descuidar que a nossa vida, ela não é movida por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. E o que nós vemos é o nosso dia a dia. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde todas as famílias, que o Senhor guarde a nossa população, que o Senhor guarde toda a equipe da Nova Paraíso, que Deus continue guardando a cada irmão e irmã, cada um dos moradores da nossa cidade, os limeirenses, que Deus guarde a todos. Como disse o senhor prefeito, algumas pessoas ficam preocupadas. Aonde é que moram aqueles que estão internados? Ele disse, vocês querem saber para quê? Para causar um certo isolamento do local? Não. E há pouco, ontem, acho que foi ontem que eu soube aonde um e outro, e as pessoas convivem normal naquela rua, naquela região, convivem normalmente. Mas se for publicado o endereço, eu creio que as pessoas se afastarão daquela rua, daquele bairro, porque o ser humano é movido por aquilo que ouve, vê, esse apavoramento. Vamos mudar a nossa estatística, vamos inverter, vamos a cada dia procurar descobrir aqueles que já estão curados, aqueles que serão curados, porque se você participou do propósito do jejum, alguns dizem, eu vou jejuar nada, quem pediu foi o presidente da República. E aí? O Brasil cristão, ele mergulhou no mínimo 12 horas de consagração, para que Deus sare a nossa nação. E o nosso propósito, a nossa oração, Senhor, sare a nossa nação. Sarar em todos os sentidos. Sarar com relação à saúde física, à saúde emocional das pessoas, mas também agora sarar economicamente a nossa nação. Eu sei que não está fácil para o presidente, para os seus secretários, não está fácil para os ministros, não está fácil para toda a sua equipe. E fora disso, aqueles que aproveitam o momento econômico para tentar fazer um movimento aí de diminuição da popularidade do presidente, ou de quem quer que seja, dos governadores, dos prefeitos. Porque é um ano político. As pessoas sem sentimento, sem escrúpulos, sem ética e, por que não dizer, às vezes, sem moral, para isso, sem respeito ao ser humano que está aí lutando pela vida, eles estão brigando politicamente, nem politicamente, deixa eu aqui refazer, politicagem, fica politicamente? Como é que fala politicamente? É só politicagem, porque a política, ela existe, é uma política administrativa, igual nós temos aqui uma emissora, e tem que ter uma política de administração, que é primeiro, segundo, cada um nas suas atividades, para que haja harmonia entre os poderes. A lei é isso. Mas o que nós estamos vendo é cada um que irá tirar seu proveito. Fora aqueles que as cidades não têm nenhum caso, nada que tem lá positivo, ninguém internado, ninguém em quarentena, e eles decretando estado de emergência para facilitar a manipulação financeira. Meu Deus, como isso é complicado. Como o brasileiro não se respeita, essa é a verdade no geral.
Mas a nossa oração, e eu creio que se você participou do propósito, a nossa oração é simplesmente uma: Senhor, sare a nossa nação. Fala em sare a nossa nação, vamos ouvir sare a nossa nação com Nilópolis, comunidade ali. Nilópolis. Ok, Deus sare a nossa nação, e nós vamos aí pedindo: Senhor, sare a nossa nação. 11h16, agradecemos a Elionai ali na técnica de som, fazendo de tudo para que você tenha a melhor audiência, a melhor sonorização desta emissora, que é a melhor de Limeira. É a melhor de Limeira, é a melhor que nós temos em mão, é a melhor que nós desfrutamos desta comunhão. Ela é a melhor. Quantas outras aí quiseram bater pesado e tal. E a Nova Paraíso, que é uma rádio, também é comunitária, mas também é a serviço do Reino de Deus, e que transmite tudo. Algumas pessoas ontem ficaram preocupadas pela transmissão da missa. Aqui é uma rádio comunitária, gente. Acorde para a realidade, é uma emissora comunitária. Ela não é exclusiva da igreja. E aqueles que puderam, pelo menos, ver, ouvir ou acompanhar a finalização, puderam ouvir as palavras de gratidão pela transmissão, pelo respeito. Nós temos que ser respeitosos uns aos outros. Eu creio que toda a equipe, toda a administração, todos os administradores, toda a diretoria da Nova Paraíso, que é isso, que essa rádio comunitária esteja a serviço do Reino de Deus, mas esteja a serviço de toda a comunidade também. E graças por isso. Que Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe a mãe Yolanda de Souza, saudade de vocês, um abraço. Não pode, a gente está acostumado ao abraço, mas ok, a senhora pode, está em casa com o irmão João de Souza, transmite a nossa saudação, nosso abraço. Irmã Tereza Mendes, irmã Maria Rosa Vidal. Cadê o irmão Vidal? Está por aí? Está por aí, já tomou café, preparando para o almoço. Casal abençoado que nós conhecemos há mais de uma semana. Deus continue abençoando a família Vidal. Irmã Rosângela, lá de Nova Mutum, com o irmão Rafael. Deus continue abençoando ricamente as vossas vidas. O Isaac Silvani. E aí, quem é? Louvado seja Deus. Pereira Isaac. Deve ser Isaac Pereira. Eu não estou aqui vendo a imagem, mas ok, meus irmãos, bem-vindo ao programa Razão para Viver. O pastor Ademir Oliveira. Todos vocês que estão sintonizados conosco, Sônia Figueiredo, Eldir Souza, Eliseu e Maristela. Deus continue abençoando vocês. Nós estamos no programa Razão para Viver e vamos com o louvor. Vamos lá de louvor. Comunidade de Nilópolis. Deus salve essa nação. Deus salve esta nação, porque o teu povo aqui nesta noite clama por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: salve, Senhor. Deus, sara esta nação.
salve a nossa nação, salve o nosso Brasil, salve os brasileiros. Salve, Senhor, para que nós não venhamos entrar no desespero, sejamos guardados e abençoados por tudo aquilo que nos vem à mão, por todas as oportunidades. São 11 horas e 25 minutinhos, hoje é uma plena segunda-feira, tudo continua caminhando, as coisas começam a ganhar um pouco mais de credibilidade, as pessoas vão aos poucos se aquietando e nós vamos aí tomando até que voltemos à realidade e esse país volte a caminhar, volte a funcionar, volte tudo no seu devido lugar. No seu tempo tudo ocorre. Assim como não há bem que dure para sempre, eu estou dizendo na vida terrena, também não há mal que não se acabe. Por que não há bem que dure para sempre? Eu disse na nossa esfera. Porque por mais que vocês tenham alguma coisa que você considere bem, eu não estou dizendo material. Estou dizendo aquilo que é bom para nós. Aquilo que não é mal, é bem. Aquilo que não é ruim, aquilo que é bom. Mas nada que é bem, que é bom, ele dura para sempre. Às vezes você tem um belo de um veículo, e de repente alguém vem, você com todo cuidado, alguém vem, choca-se com ele, se acaba, pronto, é um bem, mas não dura para sempre. Às vezes as pessoas estão aí nas empresas mais estáveis, desfrutando de plena estabilidade, de repente vem alguma coisa invisível e tudo para, e aquilo que era bom, que era excelente, que era garantido, passa a ser instável. De repente a pessoa está de plena saúde. De repente vem alguma coisa diferente, lá está a pessoa acamada, sendo medicado, e disse, eu estava tão bem. Exato. Eu disse na nossa esfera, na esfera terrena. Não há bem, por mais que você cuide, por mais que você zele, por mais que você ame, por mais... Você não consegue segurar, controlar tudo ao seu redor para ser 100% bem o tempo todo. E aí vem aquela máxima do provérbio popular. Não há rosas que não têm espinho. Mas agora já tem as modificadas geneticamente que não tem espinho, só tem a beleza. Mas não dura para sempre também. Por mais que dure, seja aquelas importadas da Colômbia, que é um dos grandes produtores, ou da Holanda, em que elas duram mais, dura uma semana. Vai a beleza, vai tudo, vai a fragrância e pronto, cessa. Assim são as coisas. Mas eu volto também a dizer, olhando para a palavra, que não há mal que seja permanente. Tudo tem um fim, tudo passa. Fique tranquilo. Até a tempestade passa. O bom é que, quando nessa tempestade você tem alguém especial, que mesmo no seu momento de fraqueza, de debilidade, mesmo que ele olhe para você e chame a atenção, lhe dê um puxão de orelha e diz, por que vocês são tão tímidos, tão medrosos? Você não tem fé, não? Você não tem fé? É assim que eu tenho ouvido as pessoas aí movidas por tantas coisas, e às vezes a pessoa que não frequenta lugar nenhum fala, não, vamos ter fé. Eu observei há 2 dias atrás, os moradores lá do condomínio Independência, onde eu resido, todos independentes se são espíritas, católicos, evangélicos, convidando para que a partir das 8 horas, das 20 horas melhor, todos saíssem às janelas, mas com o propósito de orar alguns minutos pelo condomínio, pela cidade, pela nação. Eu disse quem? Evangélicos, católicos, espíritas e tal. Eles estão buscando. E eu não vou aqui entrar no mérito essas diferenças. Mas nós conhecemos a palavra e nós sabemos aquilo que é ou aquilo que não é.
Nós sabemos o que é servir a Deus e o que não é servir a Deus. Mas no desespero, as pessoas estão buscando, estão exercitando a fé, mesmo que não tenham. Diz, não, sai da janela. Ah, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou rezar? Não, sai da janela, que nós estamos todos em um propósito. As pessoas estão se unindo com propósito para desenvolver a fé. Quando nós não temos fé, o próprio Jesus nos dá um chacoalhão e diz, você não tem fé? Que o Senhor nos abençoe, que a nossa fé seja desenvolvida neste momento de caos. Para alguns lugares, para nós, ainda tranquilo, mas de caos para muitos lugares. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu coração. 11h30. Eu estou indo tranquilinho, mas nós temos louvor, Helena. Temos um próximo louvor, nós vamos de louvor, porque depois nós vamos de palavra. Aqueles que têm acompanhado as lives, têm acompanhado as transmissões, né, dos cultos que são feitos, o culto em casa, como foi no dia de ontem, e hoje você tem a oportunidade, né, de começar participando dos cultos, se você cultuar, que é possível que você só assista, sem ter nenhuma preocupação de cultuar. Fica ali como mero espectador. Não, é um momento de cultuar, é parar para cultuar. É parar, todos param, agora é o momento de culto. Vamos cantar junto, vamos orar junto, vamos ler a palavra e vamos ouvir a palavra. Isso é cultuar. Porque tem pessoas que estão passando por meros espectadores de live. Ele ouve essa, depois ele ouve a outra. Não que você não deva. Mas se é o seu momento de cultuar, é através do programa Culto no seu Lar, então é hora de cultuar. Vamos cultuar. Ah, mas é estranho. Mas quem faz o culto somos nós. Você já fez um culto sozinho? Não. Experimente. Você ora, você louva, você lê a palavra, você discorre para você mesmo e agradece. E você fez um culto. Isso é culto. As pessoas pensam que não dá para fazer culto porque não está reunido no mesmo ambiente, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Isso é bom, isso fala de comunhão, mas neste momento não dá. Então cultue, não fique como um mero espectador de lives, não. Senão você vai se enfraquecer na fé. Jesus vai olhar para você e vai dizer, você não tem fé, não? Em vez de você ficar aí apavorado com tudo que está ocorrendo, bota a sua fé em exercício, bota a sua fé em prática, ok? Vamos lá, então, para esta preocupação, vamos de louvor, 11h32. Quem é que vai estar cantando no programa Razão para Viver? Ministério Apacentário, canto A Vitória da Fé. Confio só em ti, tu és minha esperança. Sozinho não estou, contigo vou chegar. Hoje decido crer das circunstâncias, e o que eu declarar, Deus faz acontecer. Sei que tua voz é a certeza do meu milagre. Não vou me calar, preciso te ouvir, Senhor. Eu vejo Deus vem me socorrer. Eu creio, mesmo se ninguém crer. Eu amo.
lugar. Hoje decido crer, além das circunstâncias, e o que eu declarar, Deus faz acontecer. Sei que tua voz é a certeza do meu milagre. Não vou me calar, preciso te ouvir, Senhor. Eu vejo, Deus vem me socorrer. Eu creio, mesmo se ninguém crer. Eu ouço sua voz me dizer: te dou hoje a vitória da fé. Eu vejo, Deus vem me socorrer. Eu creio, mesmo se ninguém crer. Eu ouço sua voz me dizer: te dou hoje a vitória da fé. Te dou hoje a vitória da fé. Te dou hoje a vitória da fé. A Vitória da Fé, 11 horas e 37 minutinhos, eu li com você a palavra de Deus que está na Bíblia online. No Evangelho de Jesus escrito por Marcos, eu disse o proto-Marcos, quer dizer, o proto-evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, foi Marcos, que é o proto-evangelho. Os demais relatam muitos fatos do próprio o primeiro evangelho, que foi Marcos, e os demais têm alguns acréscimos, são os 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia Sagrada, na Bíblia Online, nos diz no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 15, eu tomei tempo nessa manhã lendo Sofonias, e o que eu percebi é que os tempos passam. Quando eu falo de Sofonias, nós estamos falando há 630 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E eu vi o comportamento, olhando para o livro de Sofonias, um comportamento do povo de Judá, parte de Israel, não diferente dos nossos dias. E a conclusão que chegamos é que, passa o tempo que for, o ser humano é o mesmo, com as suas rebeldias, com seus prejuízos, com as suas oportunidades de exercitar a sua fé, mas falhando. Que há pessoas que pensam que nós vamos exercitar a nossa fé quando estiver tudo bem. Não, exercitar a fé é quando você não tiver nem chão para pisar. E é aquele momento que você diz, sumiu até o chão. O céu é de bronze. Nada atende. Alguns chegam a dizer, olha, eu não tenho nem vontade de orar, mas é a hora que você tem que orar sem vontade. Ah, eu não tenho nem vontade mais de ler a Bíblia. É a hora que você tem que ler a Bíblia mesmo sem vontade. Ainda que tivesse culto, eu não tenho mais nem vontade de ir para a igreja. Esse é o momento de fé. Ou você pensa que fé é quando tudo está bem? Ah, você é o mais bonitinho de todos que está pensando assim e pensando que tudo é tão fácil. Não. Fé, exatamente o exercício da fé, é quando não tem nem chão, quando não tem nem expectativa.
Quando você olha um para o outro e diz, eu falei para você que não ia dar certo, falei para você que não ia funcionar. Você já ouviu isso? Alguém dizer, eu avisei para você que ia dar problema. Esse é o momento de fé. É por isso que Jesus, ele se levanta e diz, por que vocês são tão medrosos assim? Ainda não tendes. O que ele estava dizendo? Que nenhum ali tinha fé, estavam todos baseados na razão. Razão é aquilo que você vê. Aquilo que a gente vê assusta. Você vê alguém com um problema sério, assusta. E dependendo da situação, você fica comovido. Dependendo do que ocorre, você fica comovido. Mas essa é a nossa razão. E às vezes a razão é desprovida de sentimento. É a razão. Mas a fé não. A fé, ela se segura. A pessoa está dizendo, não dá certo. Você está dizendo, eu creio. A pessoa está dizendo, mas morreu, não tem mais esperança. Ele diz, eu creio. Porque Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Não, mas não tem mais jeito. Eu creio. Isso é fé. Mesmo que você não esteja vendo. Não, mas olha, vão passar problema. Eu creio que tudo vai sair bem. Isso é fé. Por que tem que ser assim? Porque o Senhor estabeleceu assim. Para provar para Ele. Eu vejo as pessoas desafiando aí as ondas da maldade, dizendo, não, vamos provar para Satanás que nós temos fé. Eu não tenho compromisso nenhum com Satanás para provar que eu tenho fé. Não vamos provar para Deus que nós temos fé. Para Deus, que sabe tudo, já sabe se você tem ou se não tem. Nós temos que provar para nós mesmos que cristão nós somos. Nesse momento de desafio, sim, momento de desafio. Momento de incredulidade para muitos. Vamos ao texto? Então vamos ao texto. Vamos ao texto de o que poderemos ler aqui. Eu vou ficar com Marcos 4, nem vou fazer a reflexão de Sofonias, capítulo 3, que tomei tempo essa manhã para entender um livro tão pequeno do Antigo Testamento. E eu não, aqui vamos aproveitar, abrir um espaço que um dia estava na sede. E eu me lembro bem que eu disse, irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos, amém, todos ficaram em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Sofonias. E eu ouvi na retaguarda alguém perguntar, mas Sofonias tem na Bíblia? Vamos imaginar que os que estavam atrás não eram obreiros que têm o dever de ler a Bíblia, mas Sofonias tem na Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Saudade daquele tempo em que na escola bíblica dominical, em que as crianças, em que os pais ensinavam as crianças, os filhos a cantarem. Os livros da Bíblia eram em forma de canto. Elianai é mais jovem, não lembra desse tempo, né? Não lembra, tá vendo? Não lembra. Mas é assim, é algo que era fundamental para você facilitar. Eu me lembro, Gênesis do... por aí, Gênesis do Levítico, Deuteronômio. Era essa toada. E você ia nos 66 livros da Bíblia. Estou dizendo uma criançada da escola bíblica ou em casa. Então, leia a Bíblia. Eu estava dizendo de Sofonias, aproveitando aqui uma pincelada, aqueles que não conhecem, não sabem nem os livros que tem a Bíblia, que compõem, né, o cânon sagrado. Então, eu estava dizendo que Sofonias, ele simplesmente retrata 600 anos antes de Cristo, portanto, remete-nos a 2.630 anos passados, 2.650 anos passados. Uma situação que é semelhante à que estamos vivendo, de caos, de problema, das pessoas, dos sacerdotes ludibriando o povo, dizendo que estava fazendo uma coisa e não estava, daqueles que conheciam as leis, torcendo as leis. Bom, é o que ocorre nos nossos dias. A verdade é que o ser humano muda o tempo, passa-se as gerações, passa o milênio, e o ser humano continua humano com os mesmos problemas. Percebi a situação da politicagem na época, não, lógico, não a mesma proporção dos nossos dias, mas com os mesmos princípios de engano. Vamos voltar ao texto, então, falar de vitória.
falar da realidade, da falta de fé, não é? Do puxão de orelha que Jesus deu. No Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo número 4. No capítulo de número 4, nós teremos várias coisas. Eu quero, nesses 12 minutinhos, compartilhar com você alguma coisa. Nós vamos ver aqui no início, vamos aqui pela Bíblia direto, que é mais fácil. Tá? E depois são 41 versículos, não dá para a gente discorrer tudo, mas nós vamos ver algumas parábolas, pelo menos 4 aqui. Quando Jesus, ele simplesmente vem com aquela multidão, chega às margens do Mar da Galileia, ele pega emprestado ali um barquinho, eles ancoram o barco um pouquinho mais longe da praia, ele se assenta, ou em pé, ou assentado no seu templo, e ele começa a ensinar a multidão que está reunida aqui na praia. Ou seja, Jesus no barco e ele ensinando a multidão. E ele foi ensinando várias parábolas, ensinando sobre o semeador, que saiu a semear a semente, uma caiu na boa terra, outra caiu entre os espinhos. Uma frutificou, a outra morreu. E ele diz, os cuidados da vida sufocaram e matou. Quantas pessoas que já serviram a Deus e estão mortos, porque os cuidados da vida sufocaram a palavra. E por mais que esteja ali, mas a pessoa não tem mais atitude para nada, porque a palavra está sufocada. Quando você vai discorrendo, versículo 12, ele começa a explicar a palavra, começa a explicar sobre o semeador, quem era o semeador, quem era a palavra. Depois ele fala da boa terra, depois ele fala da candeia, do velador. Ele fala o que mais, qual mesmo a parábola, vamos aqui, da espiga, do que é semeado, que cai na terra. Bom, enfim. Isso passou parte do dia. Quando vai mais para o final do dia, sendo já tarde, versículo de número 35, sendo já tarde, é para finalizar o dia. Tarde é pós-almoço, pós as 15 horas. Jesus olha para os discípulos, ele encerra sua fase de ensinamento. O texto não diz se ele parou para almoçar, se ele não parou, se ele tocou direto. A verdade é que ele se cansou. Jesus, no seu ministério terreno, era 100% homem, mas 100% Deus, mas 100% homem. Cansava, sentia enfado, canseira, sentia tudo o que nós sentimos. É por isso que ele é o Deus que conhece todas as nossas coisas. Bom, e ele disse aos seus discípulos, bom, encerrei aqui, vamos dispensar a multidão, e nós vamos passar para o outro lado. Passemos para o outro lado. Quando ele diz passemos para o outro lado, e eles preparam o barco para poder zarpar, outros barquinhos lhe acompanharam. O texto diz, o versículo de número 35, Jesus deixa a multidão, pega os seus discípulos e começa então a viagem para atravessar o Mar da Galileia, mais ou menos uns 24 quilômetros de largura. 24 quilômetros, para você ter uma ideia, mais ou menos a distância entre a entrada de Limeira e a entrada de Americana. Entre uma entrada e outra deve dar aí por volta de 25, 26 quilômetros. Mais ou menos a extensão da largura do Mar da Galileia. E eles empreendem-se naquela viagem. O texto, versículo de número 35, diz que Jesus, ele estava tão cansado que ele vai para a polpa do barco, e lá ele arruma uma almofada, o versículo de número 38 diz isso, que ele estava lá, botou a cabeça numa almofada e adormeceu, apagou na nossa linguagem, apagou, acabou o mestre dormindo. E ali vai tudo bem, quando chega lá para a metade, eu fico imaginando a metade do mar, lá para os 10 quilômetros, começa a soprar um vento. E aqueles que já estudaram geografia bíblica sabem que lá mais à frente tem as colinas de Golã. E depois tem a parte do deserto, depois vem o mar Mediterrâneo. Então forma um corredor de vento, que às vezes durante o dia dá
aquele tufão de vento, aquela soprada, aquela canalização de vento forte. E isso levanta as ondas, porque quando você olha o texto, não é tempestade de chuva, é tempestade de vento. Olha o versículo de número 35, grande temporal de vento, não é de água. Eu já vi muita gente pregar que é uma tempestade de água, não, é de vento. Como assim? Vento que faz onda. Versículo 37 está aí na Bíblia. E aí o que ocorreu? Todos, imagina os 12 discípulos e Jesus. Estavam em 13 na embarcação. Se eu fosse aqui, logicamente o texto, ele não me dá esse direito, não dá explicação de como foram o comportamento dos discípulos. Eu fico assim, imaginando. Eu já tive o privilégio de viajar de barco, assim, por muito tempo, muitas horas, de viajar dia de barco, dias, passar o dia, a noite viajando. Opa, eu fiz aquilo. E eu sei como que é, mais ou menos, a embarcação. Você está não vê mais nada, não se mata, a margem ao longe, e água. No nosso caso, barulho de motor. Lá não, era todo remando, era remo. Gente, era remo, não era motor. 12 discípulos, 13. E ali, eu imagino que Tomé, eu imagino aqui o texto, né? Todo ser humano, Jesus dormindo, e a coisa começou a balançar. E soprar, e o barco começou a balançar. Eu imagino que Tomé, porque Tomé era sempre assim o mais incrédulo, que ele disse, pessoal, eu acho que não vai dar certo. É melhor a gente voltar. Eu estou aqui imaginando, o texto bíblico não diz, tá certo? Eu estou aqui ilustrando comportamentos, possíveis comportamentos. Imagino que Tomé deve ter dito, se fosse eu, voltaria. Só que já estava no meio. E daqui nós tiramos uma lição. Há situações na vida em que você não está no ponto de largada e não chegou ao destino, você está no meio. E você diz, não, a melhor coisa agora é voltar. Mas não dá para retroceder, você tem que avançar. Não tem como parar. Você se lembra de a oração de Abacuque? Ele viu todo aquele desespero. Isso, Abacuque, os 3 capítulos de Abacuque, o primeiro, Abacuque estava desesperado. No 2, Deus fala com ele e diz, o justo viverá da fé. No 3, ele diz, Senhor, então, no meio dos anos, Senhor, aviva a tua obra. Porque o meio é difícil. E os discípulos estavam no meio. O meio é 12 quilômetros. Você tem 12 para trás, 12 para frente, e a coisa soprando e tal. E eu imagino que Tomé deve ter dito, é melhor a gente voltar. Gente, é melhor a gente voltar. Eu imagino que Pedro, sempre assim o mais ousado, deve ter dito, porque ele tinha uma companhia de pesca, acostumado a pescar. Tomé não, mas Pedro sim. Eu imagino que Pedro deve ter dito, não, fica tranquilo, porque aqui o mar eu conheço como a palma da minha mão. Aqui eu pescava, passava noites pescando, aqui eu conheço tudo. E eles empreenderam força, talvez Pedro e os outros e tal, e aquela luta, e cada um fazendo o máximo. Eu imagino Tomé dizendo, gente, é melhor a gente fazer alguma coisa, senão nós vamos afundar. Eu falei para vocês que não vai dar certo. Quem sabe André, ajudando, Pedro, vamos dar um jeito aqui, vamos controlar esse mastro, vamos ver se a gente consegue mudar a direção dos ventos, né? Porque era vento, eu disse aqui remando, mas era remo, e era também comandada por vento. Imagina os outros dizendo, gente, vamos, cada um faz o que pode, cada um faz a sua parte. E eles foram, cada um fazendo a sua parte, o seu esforço,
e tal, e tentando tirar água do barco. A água era por causa da onda, a água não era por causa da tempestade, a água por causa das ondas. E eu imagino Judas dizendo, e nós vamos ter prejuízo. Eu imagino, porque aquele que é apegado ao dinheiro, quando ele vê a situação apertar, ele diz, não, o dinheiro não vai dar. Agora nós vamos afundar. Eu imagino Judas dizendo, e se quebrar o barco? E se tiver que consertar? Olha o dinheiro. Imagino, na hora da luta, todos preocupados com a situação, e Judas talvez olhando, não, o dinheiro que tem aqui não vai dar para consertar o barco, não. Estou ilustrando, não está na Bíblia, tá? Por quê? Porque na hora da dificuldade, enquanto muitos estão pensando de uma saída, de uma possibilidade, aquele que é apegado ao dinheiro, ele está preocupado com o prejuízo de coisas, e não de gente, e não de ser humano. Ele está preocupado, o dinheiro não vai dar, vai faltar. Eu imagino que Judas estivesse pensando assim. Fazendo conta, não vai dar. Gente, se esforce aí, porque se esse barco se quebrar, nós não temos como arrumar. E o barco não é nosso. O barco é emprestado. Imagina como aqueles são apegados ao dinheiro. Não, vai ser muito dinheiro, nós não temos. Estou aqui ilustrando Judas. Bom, o tempo não me permite ir mais além. Fique com essa ilustração. Pense nisso. Na hora da tempestade é a hora em que a nossa fé é colocada em prática. Os discípulos falharam. Eles tinham visto, contemplado muitos milagres. Eles estavam com o dono do milagre, mas eles não tinham um pingo de fé. Porque a hora que a coisa apertou, ao invés deles orarem, repreenderem o vento, porque quem tem fé é hora de repreender o vento. Por isso que eu estou dizendo, nessa pandemia todos estão querendo, não, eu preciso de máscara, precisa mesmo. Eu preciso de álcool gel, preciso. Mas além da máscara, além do álcool gel, você precisa de fé exercitada. Fé exercitada. Os discípulos estavam assim. Aí quando eles não conseguiram, eles foram lá. Mestre, eu não acredito. A gente numa luta dessa, só dormindo. Não acontece assim conosco quando você está numa dificuldade e você olha, a pessoa não está nem aí. Fala, como é que pode? A pessoa, em vez de me ajudar, está aí dormindo, não faz nada. Talvez eles poderiam pensar, não está no texto. Não sei nem por que Jesus veio conosco, todo mundo lutando, ele aí dormindo. Alguém vai lá e desperta, e diz, mestre, nós vamos afundar. Jesus simplesmente desperta. Imagine que sono profundo que estava Jesus. O Jesus físico, humano, aquele que sabe a minha dor e a sua dor, a sua dificuldade. Ele desperta. E ele simplesmente diz, vento, cala-te. Aquieta-te. E o vento, quando aquietou? No mesmo momento. E houve grande bonança. Ele acalma o vento, acalma o mar, e olha para os discípulos e dá uma lição. Vocês não têm fé, porque vocês estão tão medrosos. E eles ali atônitos. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aqui nós tiramos a grande lição que Jesus, ele pode fazer muito mais, além daquilo que você está imaginando. Muito mais do que aquilo que você e eu imaginamos. Nós, às vezes, imaginamos só aquilo que ele tem feito. Ele faz muito mais. Ele cura muito mais. Ele liberta muito mais. Ele provê muito mais. Ele só pergunta, cadê a tua fé? Oremos, querido Deus e Pai. Nós agradecemos, Senhor, por esse primeiro programa Razão para Viver, da segunda-feira, desta semana. Te agradecemos pelo privilégio, pela Tua palavra, Senhor, que envolve as nossas vidas e nos desperta, nos alerta, para colocarmos em prática, Senhor, a nossa fé. Em nome de Jesus oramos. Amém? Estamos indo embora, encerrando mais um programa Razão para Viver,
O meu abraço apertado a todos vocês que tiveram coragem de ficar aí ligadinho conosco no programa Razão para Viver. Hoje é o programa mais tranquilo, de reflexão, poucos louvores, mas fique tranquilo, é o programa que também toca no seu coração. Fique ligadinho aí, você está na Paraíso, a rádio que toca no coração. Permitindo Deus, voltaremos amanhã ou em próxima oportunidade com o programa Razão para Viver. Deus te abençoe, um bom almoço, uma feliz tarde. Sinta a glória do Pai. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Salmos 86:15.